Vamos falar sobre privação do sono, que é um dos maiores problemas da humanidade atualmente. Inclusive, é um problema que eu tenho, um problema que eu enfrento todos os dias. E tem milhões e milhões de pessoas do mesmo estado que eu, ou até muito pior, pois não sabem lidar com este problema. Infelizmente, eu não consigo vencer o meu estado de privação de sono em minha carne no meu estado atual. O que eu faço então é tentar reduzir as consequências físicas e cortar as consequências espirituais, mas confesso que é muito difícil. E eu tento ter hábitos de vida para tentar contrapor este problema que é tão evidente no meu dia a dia. Mas eu creio que Deus pode me curar, fazendo-me desta doença apenas um estado passageiro em minha vida e que a minha realidade espiritual seja muito mais frutífera e a graça cure-me. Uma das piores doenças crônicas que temos atualmente. E também ela é raiz de vários problemas espirituais e também outras doenças que vêm abraçadas com ela, que nós vamos falar. Na alma também vai gerar uma doença equivalente, que podemos chamar de estado de privação da graça. Por que será que temos tantas pessoas com problema crônico de sono diário, cansaço diário? Às vezes nem é sono, é cansaço físico mesmo. É incapacidade, improdutividade. E não é preguiça. Por que que para algumas pessoas as 24 horas do dia não são suficientes? E assim como eu tenho que fazer as coisas de madrugada. Por que que a privação do sono ela se tornou uma doença crônica e também tão prevalente? Vamos falar das causas relacionadas. Vamos falar da falta de sono, o cansaço físico acumulado, a exaustão, burnout, o estresse de trabalho do dia a dia. Também está relacionado com outras doenças, que no caso seria a síndrome metabólica, o ganho de peso na barriga, a apneia do sono, que é o ganho de peso, o ciclo inflamatório do corpo também está relacionado com o ciclo inflamatório na alma, que vai gerando estas doenças, vai predispondo. Então, existe essa relação entre o cansaço físico e também o cansaço espiritual. E nós vamos falar dessa doença que também é a raiz de depressão e de todos os demais problemas de saúde mental, já que o nosso cérebro também se inflama, também cansa e vive este burnout. Por que será que essa sensação de que não encontramos repouso neste mundo? Não tem nenhum lugar aqui neste mundo que nos faça feliz ou pareça encontrar uma saída. E temos um sentimento de castigo. E talvez um dos piores castigos para quem está cansado é dormir e acordar ainda mais cansado, como se a noite não tivesse valido nada, como se aquelas 8 horas de sono não te descansassem em nada e você acorda ainda mais exausto do que deitou. Porque as pessoas que têm este problema não encontram alívio no seu sono diário. O mesmo homem que tem dificuldade em pregar o olho à noite também tem dificuldade para abrir o olho no dia seguinte. Por que as pessoas nessa situação adoecem tanto? Por que que as vitaminas da carne não curam da mesma forma que as vitaminas do espírito? Então, essa pessoa vai buscar uma forma de se tratar. Alguma vitamina que levante o ânimo dele, alguma coisa que faça ele revigorar a força que ele tinha antes. Então, ele vai caçar um remédio pro médico, vai chegar com essa pergunta, vai questionar isso. Por que que está assim? E vai buscar resolução aonde não tem, aonde vai ter apenas placebo. E a pergunta que eu faço é: por que que a privação da graça, ela não incomoda quanto a privação do sono? Talvez Deus permite doenças como essa na carne para relembrar o ser humano o que ele está sentindo, o que ele não vê, que é a falta de graça, o pecado mortal, a falta de confissão, a falta de ajustar sua vida espiritual para com Deus. Por que que as pessoas, ultimamente, vêm dormindo em uma qualidade tão ruim, um sono tão mal? Falta de descanso, falta de sono REM. E às vezes ela dorme até por mais tempo e mesmo assim não adianta. A privação da graça nada mais é do que a permanência da alma em estado de pecado mortal. Seria uma ausência de confissão por muito tempo, muito pecado acumulado e um desvio total da sua função, da vontade de Deus para aquela pessoa. Então, isto é uma manifestação física de uma doença espiritual, onde a falta de vida espiritual ela toma conta da carne, gerando burnout, gerando ausência de força física e também energia para executar as suas ações. A alma perde a vida sem a graça de Deus, sem comunhão com o Espírito Santo, sem comunhão com Cristo,
sem ir à missa, sem encontrar uma verdade revelada para ela. Então, essas duas doenças são crônicas, tanto a privação do sono como a privação da graça. É óbvio que o corpo ainda tem mais resistência até certo ponto, porque ele consegue se curar de uma privação do sono aguda. Às vezes a gente passa uns 3 dias de esforço maior fazendo algo necessário e no resto da semana o nosso corpo consegue recuperar. Mas a alma, a recuperação, ela é muito mais difícil quando você se desvia da plenitude, quando você se desvia daquilo que era a obra de Deus, que era a vontade de Deus. E às vezes é difícil retomar o caminho reto ou impossível no mundo espiritual, porque nós não temos uma bússola boa. Nós não somos exemplos de modo de vida, não conhecemos a verdade completa de Cristo. Então a gente tem que estar sempre nos ajustando e tendo um fio guia, algo que nos mostre um mapa, algo que precisa ser feito, porque o nosso juízo ele é errado e nos leva para o mau caminho. Então a gente vem falando das consequências da privação do sono, dos sintomas. Então como ela surge? A resposta é noites mal dormidas, dormir tarde, acordar cedo, comer muito antes de dormir, se estressar no trabalho, ter muitos pensamentos, uso de telas, dependência física e emocional daquilo que não devia, paixões, coisas mal resolvidas. Então tudo aquilo que consome o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa alma, acaba por gerar essa pressão. Também tem pressão social, fatores ambientais muito fortes, falta de lazer, falta de descanso, falta de higiene do sono, a pequena morte. Além das faltas que se tem na vida espiritual, uma vida de oração, algo que te tira o estresse, uma meditação, a reflexão da vida. Então isso faz falta. E é claro que temos um problema de sono, que é a ausência do sono REM, uma privação de atividade física, um excesso de cortisol, estresse. Os alimentos também têm muita interferência, uma má nutrição, uma dieta rica em doce e carboidrato, das dependências que nós fazemos em nosso corpo, dos ciclos de dopamina. Então Deus permite que o tempo dessas pessoas se abrevie para poupar sofrimento. As 24 horas do dia, elas não serão suficientes. Então para aquela pessoa que tem esses problemas, o dia fica cada vez mais extenso, mais difícil. Então precisava ter 28, precisava ter 30, 36, 48 horas para essas pessoas conseguir fazer suas atividades, pois eles perdem o rendimento. Então, abreviando o tempo, acaba que facilita essa pessoa procrastinar e adaptar a sua vida nesse tempo curto, pois pelo menos assim as coisas passam e mudam. Então essa é a realidade da vida dessas pessoas, enquanto ela persistir dentro dessa doença ou aceitando a realidade dessa doença, pois para sair dela é preciso mudar a maneira de pensar, lutar contra isso. E geralmente a pessoa está acomodada e não tem interesse. Então o tempo vai passar mais rápido, o envelhecimento vai ser precoce, o estresse vai ser seu estilo de vida crônico. Não vai se encontrar alívio das doenças, dessa doença e das suas consequências. E por fim, essas doenças vão se multiplicar. Então vai vir a síndrome metabólica, vai vir o estado de privação do sono, vai vir o ganho de peso, vai vir fibromialgia, vai vir o que for necessário de doença psicológica, estresse, depressão, burnout, ansiedade. E as doenças psicossomáticas, vai vir dor no corpo, vai vir sintomas clínicos de outras coisas. E eu digo, penso que o melhor remédio para tratar a privação do sono é tratar a doença da alma, a privação da graça. Não adianta remediar o corpo se antes nós não remediarmos a alma. Se doparmos o nosso corpo, nós também vamos dopar a nossa alma. A maioria dos remédios que podemos tomar ou queremos tomar, ou que os médicos prescrevem, não vão mudar nada em relação ao sono REM, não vão mudar nada dos problemas adjacentes, então não vai na causa do problema para tratar. E o que acontece é que a maioria dos doentes que têm essas doenças estão anestesiados. Estão anestesiados por estarem acostumados com a doença e não achar que isso é uma doença, ou estão anestesiados por remédios, estão anestesiados pela sociedade que diz que essas doenças são normais, que é coisa da idade, que é coisa do trabalho, do estilo de vida, que então ele se acostuma com isso. Então tudo certo, já que não vai buscar a raiz do problema. Então se não buscar a raiz, vai ter que aceitar. Então dessa forma, as pessoas preferem viver anestesiadas.
com sentimentos bloqueados para aliviar o sofrimento subsequente que ele acaba por se adaptar. Então, com o passar do tempo neste estado, a vida perde o sentido e se torna uma rotina fútil e muito cansativa. Mas, né? Pois o homem vive, mas não possui vida. O homem dorme, mas não descansa. O homem acorda, mas o cansaço não sai dele. O homem come, mas não se nutre. O homem esforça, mas não sai do lugar. O homem ora, mas não é escutado. A doença vem e não encontra remédio. O homem tem capacidade, mas não consegue. O coração bate, mas se sente como se estivesse morrendo ou doendo. O homem pensa demais, mas logo esquece. Então tem o problema de memória, vai ter sintomas psicossomáticos cardíacos, vai ter o sedentarismo, vai ter a dependência dos remédios, vai ter a falta de vida de oração, vai ter o sedentarismo associado e vai ter a desnutrição e a inflamação do corpo crônica. Então, o que acontece é que se o fogo do Espírito Santo se apaga na alma, o fogo que move o corpo também enfraquece, até se apagar. Então, nós estamos falando do fogo, é o fogo que dá energia, o fogo espiritual. Se apaga-se o fogo do Espírito, então a nossa vontade, a nossa energia que move o nosso corpo físico também vai perdendo sua força e sua capacidade. E o que vai restar para o homem é o envelhecimento, doença e morte no fim. Então, o estado de privação do sono, o estado de privação da graça, é uma doença muito séria e cada vez vamos ver acometendo mais os seres humanos, a nossa humanidade. Por quê? Porque estamos totalmente predispostos a essa doença que se cronifica em nossa vida, em nosso meio, e nós não fazemos nada e somos negligentes em relação à causa, em relação à raiz do problema, e ninguém quer falar sobre isso.